a gente começar a nossa palavra, queria pedir para vocês abrirem as Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Peraí. Peraí. 7, Mateus 7, 21 ao 23. A gente está muito tranquilo. Hoje ela tá pedindo. Dá uma surra com a Bíblia aí. Dá-lhe uma surra com a Bíblia. Não, é Mateus 7, 21 a 23. Eu vou ler na NVI. Mateus 7, 21 a 23. Gente, lá diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vamos orar de novo? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nós convidamos o Senhor para estar aqui e para falar ao nosso coração. Como nós já oramos, Deus, nós estamos aqui para cultuar o seu nome e bem dizer o Senhor, Pai. Mas nós também esperamos, ansiamos por sermos alimentados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Damos liberdade para que o Senhor fale conosco, Deus, tudo o que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero... Mateus 7, 21 a 23. Gente, eu vou começar já dando um aviso prévio para todos nós. Eu vou usar um termo durante a palavra, que é um termo um pouco pesado. Mas eu não posso não utilizar esse termo, porque foi exatamente assim que o Senhor me acordou numa madrugada. Eu conheci ele chorando hoje, então eu acho. Até a música parou de... Ela ficou meio... Hoje é com Mauro Henrique, como o Gael a Maria. Eu acordei numa madrugada, umas 2 semanas atrás, era umas 3 horas da manhã, com o Gael vindo ali na nossa cama, me acordou, aí eu fui pra cama com ele, pra cama dele, fiquei do lado dele ali até ele dormir, mas eu não consegui dormir mais. Geralmente, quando eu acordo de madrugada, eu sou meio teimoso em querer, enfim, tentar prestar atenção no que tá rolando e tudo mais. E a Sabrina fala, Deus tem que sempre usar ou Gael ou alguma coisa bem assim para você acordar mesmo e você saber que Deus quer falar com você. E aí foi uma dessas noites. E a frase, gente, é a frase do Espírito Santo. Espelho caindo e quebrando 5 horas da manhã. É nesse nível que Deus faz as coisas comigo, né? De madrugada. E eu acordei naquela madrugada e a frase foi muito simples. Muito simples. Mas ela foi muito pesada. A frase foi, a noiva tem se tornado uma prostituta. E eu vou falar bastante vezes essa palavra prostituta. Porque o Senhor me constrangeu naquela madrugada quando eu ouvi essa frase dele. E a gente conhece um pastor chamado Alexandre Budal, ele é pastor da PIB lá de Curitiba. E ele é maravilhoso, a gente é apaixonado por ele, a história de vida dele, o testemunho dele é incrível. Super indico assistir pregações dele e, enfim, ele tem um livro, inclusive, é top. E ele, uma vez, falou uma frase, eu vou falar que é dele, mas eu não sei se é dele, mas eu atribuo a ele porque foi dele que a gente ouviu, né? E ele falou assim, quem deseja intimidade sem compromisso é prostituto. Prostituto deseja intimidade sem necessariamente um compromisso com a pessoa, né? E Deus, ele tem se revelado cada dia mais àqueles que têm desejado o compromisso e a intimidade.
O Senhor não tem se escondido, e na verdade a palavra mesmo diz que Ele não se esconde daqueles que têm o coração quebrantado. E coração quebrantado tem muito a ver com compromisso, tem muito a ver com intimidade, porque é literalmente você nu na frente de alguém. Quando você está quebrantado, você está colocando o teu coração completamente aberto para alguém. E Deus, na verdade, essas últimas semanas, Ele tem me enchido de frases maravilhosas, né? Outra frase que Ele me trouxe essa semana foi também bem impactante. Frases impactantes impactam muito. E a sua vida está impactando também? Por quê? Porque frase a gente pode falar e fica bem bonitinho, inclusive postar no Instagram com algum fundinho ou alguma coisa assim, fazendo Canva com toda uma arte por trás. Mas se tua vida não está impactando de forma nenhuma, não cheira nem fede, literalmente, né? E o Senhor tem me constrangido muito, muito mesmo, em todo esse contexto do que Ele tem falado sobre compromisso e intimidade. Mas eu quero que a gente hoje, eu quero que a partir de hoje, eu já estou antecipando um pouquinho o que a gente vai falar também lá no dia 20, a gente pare de olhar para outras igrejas ou outras pessoas e comparar como a igreja X, Y, Z funciona, se é boa, se é ruim, que lá eu sofri, lá eu não sofri. E a gente comece a olhar somente e exclusivamente para cada um de nós. Não que a gente não possa estar antenado com essas coisas, até porque a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que no fim dos tempos a gente seria enganado, os de dentro seriam enganados. Mas o nosso foco não pode ser jamais, gente, a gente achar defeito nas igrejas de um modo geral. Quando é falha de doutrina, aí eu concordo da gente falar, mas não quando é simplesmente uma visão diferente ou algo que Deus derramou. A Sabrina usa um termo que eu acho lindo, que é o carisma, né? Carisma no grego quer dizer dom espiritual, dom de espírito, né? E cada igreja tem o seu carisma, né? Não tem a ver com uma ser mais legal e a outra não, né? Tem a ver com o que Deus derramou diante de cada igreja, né? E também não tem a ver com o pastor que está conduzindo aquele lugar, apesar de o pastor ser muito importante para que tudo isso aconteça, porque ele foi escolhido por Deus para conduzir um grupo para essa visão, mas não depende do pastor, não pode depender só do pastor, né? E quando eu falo de depender do pastor, não é que ele não tem responsabilidade, mas é que nós não podemos ficar na dependência, eu estou falando isso para mim também, de um pastor para a gente ser alimentado, para a gente buscar intimidade, para a gente ter um compromisso. E Deus tem me falado muito também sobre isso. A gente tem um costume, e a gente faz isso muitas vezes, de falar de outras igrejas, de outras pessoas. Mas o Senhor realmente nos convida nessa noite a virar o nosso olhar primeiro para nós. E eu quero pedir para que a gente reflita hoje sobre como nós temos vivido os nossos dias com Deus. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o versículo 23 que a gente leu ali. E Jesus diz o seguinte: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa frase, nunca os conheci, esse verbo conhecer, que Jesus usa ali nessa frase, ela vem de uma palavra grega que quer dizer gnosco. Gnosco. E gnosco quer dizer chegar a saber, vir a conhecer, perceber, sentir, tornar-se conhecido de. Bastante coisa, né? Mas todas elas têm muito a ver com conhecer, né? Então é chegar a saber, vir a conhecer, perceber, sentir. Olha que legal que até o conhecer que Cristo usa ali tem a ver com sentir. Então a gente pode sentir Jesus, a gente pode saber que Ele está no nosso meio. Mas essa palavra, principalmente, quando Jesus usou nesse contexto do que Ele está falando aqui, Ele usou num contexto que era muito comum no povo judaico. Ela era, inclusive, uma expressão idiomática. Sabe quando a gente fala o eita, que a gente até canta uma música, né? Eita, tudo. Que é uma expressão idiomática do Nordeste do Brasil, né? Que eles falam eita, né? Aqui a gente fala, aqui em Itajaí os peixeiros têm bastante palavrinha também, né? No finalzinho da frase, o tá. Isso é uma expressão idiomática. Vai, tá bom.
Estás tolo, né? Capaz. Então são expressões idiomáticas que quem não está no contexto, quando chega, não sabe o que quer dizer. Né? Em Curitiba, se você pedir salsicha, vão rir da tua cara, porque a expressão idiomática é vina. Né? Então... Tá, entendi. Mas isso é uma discussão que vai longe. Mas, enfim, bolacha e biscoito. Mas, enfim, gente, são palavras que expressam algo de um povo específico. E essa palavra, quando Jesus utilizou nesse momento, ela é uma expressão idiomática judaica para a seguinte explicação: relação sexual entre homem e mulher. Eu vou traduzir de uma forma bem escrachada. Jesus vai dizer claramente: nunca me relacionei intimamente com você. Afaste de mim você que pratica a iniquidade. Nunca me relacionei intimamente com você. Presta atenção, porque ele não está falando você não se relacionou intimamente comigo. E tem um porquê. Por que ele falou que ele não se relacionou intimamente e não nós não nos relacionamos? Porque, afinal de contas, a parte que ele fez, ele já fez, né? E a gente vai descobrir daqui a pouquinho por que ele usou uma coisa e não a outra. O nível de intimidade que Cristo usa como exemplo de o conhecermos é a relação sexual entre homem e mulher. Gente, não existe nada mais íntimo do que a relação sexual entre um homem e uma mulher. E não existe algo mais divino do que a relação sexual entre um homem e uma mulher. E eu vou falar por quê. Porque antes de homem e mulher existirem, o único que tinha capacidade de gerar vida era Deus. Foi ele que gerou todo o universo e ele que gerou o homem e a mulher. Mas no momento em que ele juntou homem e mulher e eles se tornam um, eles geram vida, assim como Deus gerou no começo de tudo. Então, a importância desse relacionamento é tão grande, tão importante, que gera vida, que é exatamente nesse contexto que Jesus está falando. A falta desse relacionamento comigo não vai gerar vida. Vai gerar morte. Por isso que ele usa tanto o exemplo de noivo e noiva, por isso que ele usa tanto o exemplo de... Você pega Cantares, né, Cântico dos Cânticos, e é um livro profético demais. Ele fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Ele fala sobre o Messias em si, a primeira vinda. E ele fala também sobre o relacionamento de homem e mulher. Mas ele fala sobre uma profundidade de um relacionamento que era e sempre foi o desejo de Deus viver com a gente. E ele deixa claro nessa frase, que é nesse contexto que a gente está lendo, é que ele só vai se relacionar com quem verdadeiramente se relacionar comigo. O que ele está dizendo, e por isso ele diz, eu não vou me relacionar, é porque intrinsecamente já está declarado que eu não estou já me relacionando com ele. Quando ele fala, eu não vou me relacionar com você, na verdade ele está correspondendo à falta do meu relacionamento com ele. Porque o que ele podia fazer, ele já fez. Falta a nossa parte. Se eu não faço, ele não tem como fazer. E aí ele diz isso, eu não tenho como me relacionar com você. Eu não tenho como me relacionar com você. E aqui a gente precisa entender que o sexo ele pode ser feito a qualquer momento, com qualquer pessoa. Mas existe um diferencial que faz com que o sexo se torne ideal. E esse diferencial é o compromisso. Quando você faz sexo depois que você casa, a gente fala que é o ideal, você está dentro de um contexto protegido, guardado, né? Quando você faz antes, você não está guardado necessariamente com um compromisso. E aqui vão morar alguns segredos desse relacionamento com Cristo. É por isso que a gente vai usar muito também essa questão do compromisso. Eu quero pedir aqui para que você pense, se você quiser dizer de forma não muito pesada, mas como que uma prostituta age? Promiscuamente? Por interesse? É isso aí. Eu vou resumir com a frase que é o seguinte, ela troca sua intimidade por qualquer coisa. Não, qualquer preço. E quando Jesus está falando, eu não vou me relacionar com vocês, porque vocês não estão
porque eu não conheço vocês, né? Não estou me relacionando com vocês por causa disso. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês têm trocado a intimidade comigo por qualquer coisa. E, gente, reflita, pense muito. Eu vou falar de novo. A gente, às vezes, é pego na surpresa de a gente, na nossa cabeça, enquanto a gente está ouvindo uma pregação, gente, é batata que vem na nossa cabeça o nome de 5, 6 pessoas que a gente pensa assim, deveria estar escutando essa palavra. Amanhã a gente vai lançar no YouTube, a gente já vai começar a mandar para todo mundo. E ainda escreve embaixo, para não ficar muito feio, né? Que não é indireto. É só sentir no coração de... Mas assim, pode encaminhar desde que você encontre esse lugar, tá? Se você não encontrar, enquanto você não encontrar, fica quietinho. Deixa de boa. E aí eu quero perguntar para nós, como nós temos agido com Cristo? Porque se a gente tem ido até Ele na expectativa de ter alguma coisa, a gente deseja uma intimidade que não é gerada pelo compromisso. Porque se Ele falhar, a gente troca. Se Ele não suprir como a gente acha que Ele tem que suprir, a gente troca. Rapidinho e facinho. Mas aí Deus me levou a um constrangimento ainda maior. Por quê? Porque eu estou falando da gente como sendo a prostituta, ok? Pronto. Deixa só eu trocar a cadeira também. Eu estou falando sobre nós sermos a prostituta, tá? Porque é a gente que troca por qualquer coisa. Mas aí Deus piorou um pouquinho ali toda a situação e Ele falou assim comigo. Mas quem sabe nós não vemos Não. Eu só vou esperar porque como eu estou usando essas palavras... Pode escolher a chave. Escolhe a chave. Joga fora. Deus me perguntou assim, quem sabe vocês não estão conseguindo se ver como prostitutas? E quem sabe vocês não estão conseguindo se ver como prostitutas, porque quem sabe nós desejamos que Ele seja a nossa prostituta. Pesado, né? Pesado. Porque aí a gente que fica na expectativa de Ele oferecer algo em troca. Da nossa intimidade com Ele, né? E aí a gente vem na cobrança daí. Mas eu estou me relacionando com você. E aí a gente está fazendo, na verdade, dele um prostituto. E não mais a gente. Dá para entender um pouquinho essa dinâmica? O tempo todo. Literalmente. Nós estamos ali zoando e não fazer tudo certo. É isso aí. É isso aí. Que bom que vocês estão entendendo. Glória a Deus. Agora, presta atenção no texto que a gente leu, que ele fala o seguinte: muitos virão a mim e dirão que fizeram coisas em meu nome. Expulsei demônio, curei pessoas, Mas, por que existe um problema em eu fazer coisas no nome de Jesus? Não existe nenhum problema em fazer coisas no nome de Jesus. Existe um problema se eu fizer coisas em nome de Jesus com a motivação de ter algo em troca. E todos esses que ele falou aqui nesse texto, que virão a ele e dirão que fizeram coisas no nome dele, são todos aqueles que fizeram porque queriam algo. E nesse caso aqui, queriam o quê? A salvação. Queriam estar com ele, porque ele está falando aqui, muitos virão lá no tempo final, e é exatamente isso que a gente tem que parar para pensar e analisar, tá? Julgamento final, a gente diante... Exatamente, a gente está lá diante dele, e ele vai falar, cara, não te conheço. E aí a gente, em nome de Jesus, outros que não a gente, vão virar para ele e falar assim, como assim, cara? Eu expulsei demônio, eu curei pessoas, e etc, etc, etc. Como assim não, né? Como assim eu não vou entrar? E aí Jesus vai falar, cara, tudo que você fez tinha uma motivação que não era estar comigo. Tudo que você fez era uma motivação do que eu podia te oferecer. Exatamente. Eu fazia por interesse. Foi o que o Michel falou, né? Eu fazia exatamente nesse intuito, de
buscar realmente algo que ele podia me oferecer. Ele não é alguém à espera de coisas que a gente possa fazer em troca de algo. Ele não espera nada de nós. Ele nunca esperou. Porque se dependesse a gente fazer alguma coisa para que ele correspondesse, ele não teria feito o que ele fez. E aqui Jesus me levou a uma profundidade de constrangimento, porque ele falou, a intimidade, ela foi gerada por um compromisso caro e eterno, que foi a própria vida dele sendo entregue numa cruz. A cruz é a intimidade, é o compromisso que gerou a intimidade da parte dele para com a gente. Então, o que eu quero falar para nós aqui é, nunca exija de Cristo nada além do que ele já ofereceu. Ainda assim, ele vai te dar muito mais. Mas nunca gere expectativa, não porque ele nunca vai corresponder a ela, mas nunca gere expectativa porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele não tem obrigação de fazer absolutamente mais nada por nós. Absolutamente mais nada por nós. E a gente precisa entender esse lugar de que a gente não pode realmente ficar na dependência dele fazer coisas por nós. Eu queria pedir para a gente abrir de novo lá o texto de Mateus 7, mas agora a gente vai ler os versículos anteriores, a partir do versículo 16. Mateus 7, 16 até o 20. Mateus 7, 16 até o 20. Amém, amém? Não tem problema. Eu acho que não era para ter mesmo. Mateus 7, 16 a 20. Bora! Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Contextualizando bem rapidinho de quem Jesus está falando sobre que nós reconheceremos pelos frutos. Ele está falando dos lobos em pele de cordeiro. Ele está literalmente falando dos falsos profetas. Ele fala, tomem cuidado com os falsos profetas. E o contexto que ele traz depois, gente, sobre muitos virão e dirão que fizeram coisas no meu nome, ainda é baseado nos falsos profetas. Mas se eu entender que o meu foco não pode ser os falsos profetas, porque eu vou repetir o que eu falei, a gente tem que estar ligado e antenado em tudo, mas o foco que eu quero que a gente traga é nossa vida dentro desse contexto todo que a gente está falando. Então, se isso fica claro para nós, a gente precisa entender que Jesus está trazendo uma informação. Eu conheço a árvore pelo fruto que ela dá. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Não existe árvore boa que dá fruto ruim, não existe árvore ruim que dá fruto bom. É isso que ele está falando. E aí ele ainda termina de um jeito super leve, super tranquilo da gente ouvir, que é toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E ponto final. Resolvido. Então, Jesus ele traz uma comparação de árvores e seus frutos para falar sobre a gente identificar o nível de intimidade que nós temos com ele. Ele está dizendo que os falsos profetas, apesar de aparentarem intimidade com ele, não têm. É isso que ele está falando. Eles parecem ser muito bonitinhos, eles parecem perfeitos e maravilhosos, mas eles não são aquilo que eles estão aparentando. É isso que Jesus está falando. Eles parecem ser legais, mas o fruto não é bom. E vocês têm que estar antenados e ligados com isso. É isso que Jesus está dizendo. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Mas, na sequência, ele diz que as falas desses caras são exatamente essas. Não fizemos coisas no seu nome? Então, a pergunta que fica é, os frutos estão sendo gerados, no caso aqui deles, porque eles estão falando, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei gente no teu nome. Você concorda que tem fruto sendo gerado?
Tem gente que está sendo curada, tem gente que está sendo demônio expulso. Mas a que custo isso está sendo gerado, gente? Isso está sendo gerado na intimidade com ou sem compromisso. Sabe por quê? Porque Jesus não vai deixar de fazer. E não vai deixar de fazer por causa de quem está recebendo. Sim, eu posso não ser nem crente e usar o nome de Jesus para fazer alguma coisa e Deus fazer alguma coisa, sabia? Porque o nome de Cristo tem poder, a própria palavra diz. É óbvio que a fé envolve muito disso, né? Mas ele não vai deixar de fazer por causa do outro. Isso não quer dizer que você está tendo intimidade com ele. Ser bem-sucedido nas coisas espirituais necessariamente não corresponde a você ter intimidade compromissada com Cristo. Deu para entender? O fruto, ele vai muito além do que a gente pode ver. Porque se nós estamos vendo milagres por meio de nós mesmos, não quer dizer que isso foi gerado pela intimidade, pelo compromisso. Afinal, árvore ruim também produz. Foi o que ele falou. A árvore ruim produz fruto ruim. A árvore boa produz fruto bom. Júnior, o que tem a ver a intimidade, o sexo e a prostituição com árvore? E que você meteu árvore agora no meio da história. Mateus 21, 18 e 19. Abre lá, por favor. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Mateus 21, 18 e 19. Mateus 21, 18 e 19. Todo mundo? Dan, você lê, por favor? 21, 18 e 19. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Aqui é Jesus, tá? Jesus está com fome, vai até uma árvore, né? Vê uma árvore lá e faz tudo isso que aconteceu aqui. Deixa eu trazer agora um dado botânico, porque o pastor Júnior também é cultura. O figo, ele é uma fruta que é diferente da maioria das árvores frutíferas. Não é uma exclusividade, mas a característica da figueira é diferente da maioria das árvores frutíferas. Porque enquanto a maioria das árvores frutíferas dá folha para depois as flores surgirem e virarem frutos, se você vai numa laranjeira, por exemplo, as folhas estão lá, aí começam a nascer as flores da laranjeira e essas flores da laranjeira viram a laranja. É assim que funciona a laranja, né? No caso do figo, é o contrário. Primeiro crescem os frutos para depois virem as folhas. Não, é uma árvore normal, só que ela é invertida. Ao invés de primeiro vir folhas e depois vir os frutos, no caso do figo, primeiro vem o fruto. E aí depois a árvore gera as folhas. O fruto primeiro, depois vem as folhas naqueles galhos. Então, esse dado é muito importante, por quê, gente? Porque a Bíblia está dizendo que Jesus foi enganado pela figueira. A Bíblia está dizendo que ele olhou de longe e ela estava cheia de folhas. E como ele olhou e estava cheia de folhas, ele faz o seguinte: vou comer porque eu estou com fome. Nada mais justo. Só que quando ele chega lá, aquela árvore figueira que estava cheia de folhas, e se ela estava cheia de folhas, ela devia estar cheia de frutos, porque as folhas só vêm depois do fruto, estava sem fruto. Ela foi uma figueira que não produziu o que ela deveria ter produzido. E aí, o que acontece? Quando eu li esse texto, e juntando com a questão da intimidade, do compromisso e tudo isso que a gente tem falado, é como se Jesus estivesse explicando pra gente que compromisso vem antes da intimidade. Eu primeiro me comprometo para depois gerar intimidade. Porque se eu mostrar minha intimidade sem compromisso, eu estou me prostituindo. Eu estou fornicando, eu estou fazendo qualquer coisa, mas não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Então o fruto, ele é o compromisso.
e a folha é a intimidade. O que eu estou querendo dizer com isso e o que Jesus está querendo dizer com isso? O compromisso é o que precisa ser gerado para que o que é belo possa aparecer. Eu faço com que o fruto seja gerado e o compromisso seja restaurado com Cristo, e a partir daí as folhas aparecem na árvore, e aquilo que podia não estar tão bonito se torna extremamente bonito. Inclusive, a figueira, ela é uma árvore muito bonita. Ela não é feia. Ela é uma árvore muito bonita. Então... Hã? Do figo. Fígado também não gosto. Então, gente, os frutos geram as folhas da figueira e a tornam bela. Se nós não temos intimidade com ele, nós somos belos aos olhos de quem vê, porque o nosso compromisso não é com ele, mas com as pessoas, com o que as pessoas pensam de nós. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma um pouco mais clara. É que quando a gente está falando desses caras que disseram Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, é porque eles têm aparência de ser belo. Eles fizeram coisas boas no nome de Jesus. Então eles aparentam ser caras muito importantes, muito, muito íntimos. Mas a intimidade é com quem? A intimidade não é com Jesus, a intimidade é com o que as pessoas estão pensando deles. A intimidade é com o que as pessoas pensam sobre eles. A intimidade é fazer com que essas pessoas... Exatamente. É o que as pessoas estão pensando e não Cristo, né? E Cristo, ele usa... Pega aqui esse detalhe também muito grande, gente. O primeiro texto que a gente leu foi Mateus 7. Mateus 7 faz parte daquele contexto todo do Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, onde ele ensina a gente a orar, o Pai Nosso. E o capítulo 7, ele dá mais um monte de instruções sobre o verdadeiro evangelho, sobre as características do cristão. É isso que ele está falando ali. E quando ele fala sobre esses caras do Senhor, Senhor, no teu nome, ele está falando no Sermão do Monte, lá no começo do ministério dele. E ele, antes de falar desse Senhor, Senhor, eu não fiz tudo pelo teu nome, ele traz a informação das frutas que a gente falou. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Então ele está trazendo já um contexto de árvore. Olha, gente, que top que Deus é, que Jesus é, porque agora, esse texto que a gente leu de Mateus 21, Jesus já entrou em Jerusalém com o seu burrinho, e ele já está prestes a ser entregue na cruz. E agora ele não usa mais uma história, ele não usa mais uma parábola, e ele não usa mais nada a ser falado para os discípulos. Algo acontece na frente dos discípulos. Uma árvore muito bonita enganou Jesus. Uma árvore muito bonita não demonstrou compromisso com ele. E quando ele chega diante dessa árvore e ela não tem fruta, a Bíblia fala que ele amaldiçoa essa árvore e ele diz o seguinte, que você seque e que você não dê fruto nunca mais. A versão que o Dan leu, inclusive, ele diz eternamente. A árvore é eterna? A árvore vai estar na eternidade? As árvores que estão com a gente aqui. Não, gente. Por que ele falou que essa maldição seria eterna? Porque ele não está falando... Não. Porque ele não está falando de uma árvore botânica. Ele está dizendo da árvore que somos nós. Ele está dizendo, cara, se você me enganar, eu não tenho o que fazer. Agora, você lembra que no Sermão do Monte, ele fala que a árvore que não dá fruto, a árvore ruim, ela vai ser cortada e jogada no fogo? Ele está trazendo no mesmo contexto a informação de você vai ser amaldiçoada, você vai secar, e a Bíblia fala que ela secou na hora. Eu não continuei lendo, gente, mas os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos ficaram tipo, meu, o que é que está rolando? Mostra, e é maravilhosa, inclusive. É na quinta. É na quinta. Maravilhosa a cena, inclusive. É na hora. Depois a gente assiste lá. Então, o que eu quero trazer aqui para nós e para a gente encerrar nosso contexto hoje aqui, e eu quero que a gente pare para pensar e analisar isso. Nós temos vivido a aparência da intimidade ou o compromisso que gera frutos?
O que eu tenho para dizer para nós, gente, não se achegue a Jesus pelo que ele pode oferecer, pois o que ele ofereceu foi mais que suficiente. Jesus sempre é suficiente. Compromisso não pode ser gerado pelo que se pode oferecer. Compromisso, ele é independente do que se pode oferecer. E para terminar, para a gente encerrar, antes da gente colocar uma canção para a gente dar uma refletida, eu vou colocar outra coisa aqui,